Cara, esse é um episódio meio diferente, ou um post, ou sei lá, uma manifestação, um manifesto um pouco diferente de muitos outros já feitos pelo moribundo canal Buenas Ideias. Moribundo, porém pronto para renascer, inclusive com respiração boca a boca. Aguarde grandes novidades para breve no canal Buenas Ideias, que está passando por uma grande reformulação, mas que vai continuar sendo basicamente um canal sobre história e história do Brasil. Este post, esse episódio, também é sobre história do Brasil, mas ele tem um outro propósito mais importante nesse momento. Esse é um libelo, uma defesa intransigente de uma das pessoas mais extraordinárias vivas nesse planeta, o ativista Paul Watson. Não sei se tu sabe quem é o Paul Watson, na tua ignorância, mas o Paul Watson é um dos fundadores do Greenpeace e é também o fundador e o principal, o presidente do Sea Shepherd, uma organização de defesa na vida dos mares. Pois o Paul Watson está preso desde junho em Nuuk, capital da Groenlândia, que é um território que pertence à Dinamarca. Ele está ali preso, aguardando a ordem de ser transferido para a própria Dinamarca, por ordem do Japão, por pedido do Japão. Porque o Paul Watson é considerado o pirata dos mares. Como se os piratas não fossem outros. Como se os piratas não fossem os japoneses e os noruegueses e, eventualmente, os russos, que ainda pescam baleias. O Paul Watson, vou falar dele mais adiante, né? Trava lutas ecológicas, especialmente no mar, há muitos anos, há 50 anos, né? Em defesa de todas as criaturas marinhas e dos ambientes marinhos, mas especialmente em defesa das baleias, que ainda são caçadas, que ainda são pescadas por 4 países escrotos, 4 países escrotos, que matam baleia para fazer alimento para gato, para fazer batom e até para alguns humanos de 5ª categoria comerem baleia. Baleia, esse mamífero aquático que estava no planeta Terra milhões de anos antes da chegada desse bípede desprezível que é o ser humano. Então há uma campanha mundial que está aqui embaixo na bio, na descrição, sei lá como se diz isso, para te assinar, para você assinar, exigindo ou impondo que o governo da Dinamarca solte o Paul Watson e não o leve preso para lá, onde ele, inclusive, poderia ser extraditado para o Japão, esse país horroroso, que é o Japão, né? Como todos os países do mundo, praticamente tudo horroroso. Talvez menos o Canadá, da onde o Paul Watson é nativo, nasceu lá em 2 de dezembro de 1950. Mas, como eu já falei, esse é um canal sobre o Brasil. Então eu vou aproveitar a desculpa para falar sobre a inacreditável história das baleias no Brasil. O Brasil, desde os anos 80, não pesca mais baleias, né? Ao contrário, lucra com a indústria do turismo de observação de baleias, especialmente em Santa Catarina, um pouco em Abrolhos, na Bahia, mas Abrolhos é uma zona de preservação, é melhor nem ir lá. Se tu quiser ver baleia, tu vai ver baleia em Garopaba, em Ibituba, né? Na zona ali da Baleia Franca. Aliás, é uma área de proteção criada por amigos meus, né? Essa área ainda existe, atrai muita gente para ver esse animal inacreditável, muito superior ao ser humano, né? Que atrai as pessoas com um fascínio inacreditável. O Leviatã, né? Bom, a baleia, os portugueses não tinham de início tradição na pesca da baleia. A baleia na Europa, ela era pescada, basicamente caçada pelo povo basco, pelos bascos e lá pelos nórdicos, né? E claro, do outro lado, pelos Inuí, que tu, na tua ignorância, chama de esquimó, mas tem que chamar de Inuí, que é o nome que eles dão a si próprios, né? Então lá nos mares do norte e também ali no Atlântico Norte, a baleia era pescada, caçada e fazia parte da sobrevivência desses povos. Como eu já falei, o principal povo europeu ligado a isso eram os bascos. Os portugueses, que depois desenvolveriam uma ligação bem profunda com a baleia, especialmente os açorianos,
né? Os açorianos passaram a pescar baleia e depois se transferiram, inclusive, para os Estados Unidos. Até hoje há uma grande comunidade portuguesa, açoriana, em Massachusetts, né? Em New Bedford, por exemplo, que é a cidade da qual partiu o Herman Melville, né, na sua aventura real, concreta, do próprio Melville, que o inspiraria a escrever um dos maiores livros da história da humanidade, Moby Dick. Aliás, eu tinha até uma camiseta temática aqui. Peraí. Ó, aqui, eu esqueci de vestir. Olha, eu devia fazer o meu episódio com essa camiseta aqui, Call Me Ishmael. Mas como eu tô tão focado aqui no que eu vou fazer, esqueci da camiseta. Mas faz de conta que eu tô com ela. Ó, tô aqui. Tô com a camiseta Call Me Ishmael. Bonitinha, né? Comprei lá no museu do Herman Melville, que fica também em Massachusetts, né? Embora ele seja nova-iorquino. O Herman Melville, inclusive, veio ao Brasil nessa sua viagem baleeira, né? E passou pelo Rio de Janeiro. E ele descreve o Rio de Janeiro num outro livro, não tão grandioso, mas bem legal, também saiu no Brasil recentemente, né? Demorou um tempão para sair no Brasil, chamado White Jacket, Jaqueta Branca, na qual o personagem, que na verdade é o próprio Melville, que é o Ishmael também, né? É óbvio que o Ishmael é baseado nas próprias, muito baseado, baseado nisso, nas próprias vivências do Herman, né, que tinha 20 e poucos anos, 20 anos, quando embarcou no navio chamado Acushnet, né? Não, Pecô é o nome do navio no livro, né? Porque na vida real o navio se chamava Acushnet. E ele passa no Rio de Janeiro, ele descreve o Rio de Janeiro, né? Porque no Rio de Janeiro tinha engarrafamento de baleia. Tem um quadro do Leandro Joaquim, famoso, na virada do século XVIII para o XIX, mostrando a caça de baleias na Baía de Guanabara, as baleias esguichando sangue, assim. Aliás, sabe onde é que era a principal armação do Rio de Janeiro? Era em Ponta de Areia, em Niterói, um lugar que ainda existe, né? E que, com o fim das baleias, porque eles mataram todas as baleias, o lugar entrou em grande decadência e foi comprado pelo Barão de Mauá, que dali, em vez de instalar uma armação, um lugar de caça e assassinato de baleia, fez ali uma fundição, a primeira fundição do Brasil, para fazer canos para o esgoto do Rio de Janeiro, e depois fez uma fábrica de gás, lá no final do que hoje é a Avenida Presidente Vargas, que está lá ainda caindo aos pedaços, porque pelo menos Ponta de Areia hoje é um estaleiro sul-coreano, eu acho, um estaleiro que inclusive de momento diz que está passando por dificuldades, não sei o que, nesse país que é o Brasil, né, tão incompetente, tão retrógrado, né, que prejudica tanto a iniciativa privada, né, embora a iniciativa privada muitas vezes tenha que ser controlada pelo próprio Estado, né, a Ponta de Areia está ali. Pior é lá no fim da Presidente Vargas, a fábrica de gás do Barão de Mauá, que o prédio está ali gotejando um suor de pedra, assim, caindo aos pedaços, embora tenha sido um dos lugares mais importantes do Rio de Janeiro. Por quê? Porque foi quando o Rio de Janeiro substituiu a iluminação pública feita com óleo de peixe, que era o óleo da baleia. O óleo da baleia se chamava óleo de peixe, embora a baleia não seja um peixe, seja um mamífero, que era caçado, morto, se fazia o óleo, e o óleo iluminava as cidades do Rio de Janeiro e as cidades do mundo. Foi por isso que surgiu uma elite baleeira riquíssima nos Estados Unidos, em Massachusetts, em New Bedford, em Plymouth e outras cidades ali, que aliás eu visitei, tem o Museu da Baleia, blá, 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 tem o Museu do Herman Melville, tem tudo ali, tem a capela onde o John Huston filmou o Moby Dick, mas o Orson Welles está nessa parada porque ele faz o papel do padre Maple, né? O padre que faz um sermão apocalíptico, prega um sermão apocalíptico antes do embarque do Ishmael no navio Pecô, né? Para partir para essa viagem no qual ele vai encontrar o Moby Dick.
né? E o Rio de Janeiro, como a maior parte das cidades do mundo, era iluminado por esse óleo de peixe bruxuleante, que dava uma luz meio assim, mas pelo menos aí tinha luz, e fedia, né? Fedia. O Rio de Janeiro sempre foi uma cidade fedorenta, ainda é, mas era mais ainda. Até o Barão de Mauá substituir pela iluminação a gás. Até porque já tinham sido mortas praticamente todas as baleias no Brasil. Existe um livro fantástico que eu li, sei lá, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, que me marcou muito, da Miriam Elis, uma grande historiadora que morreu em 2017, chamado A Baleia no Brasil Colonial, né? E eu aprendi, e agora estou compartilhando contigo, que a armação era o nome dos lugares onde se estabeleciam as fábricas de matar baleia, né? Eram os lugares de onde os baleeiros partiam para pescar as baleias, abatê-las, levá-las para as tais armações e ali produzir o óleo, né? A armação de Búzios, a Praia da Armação na ilha de Santa Catarina, a armação de Itapirubá, armação de Imbituba, tudo isso era armação. As zonas de caça da baleia no Brasil Colônia eram basicamente no Recôncavo Baiano, né, onde os indígenas brasileiros, né, os Tupinambá do Recôncavo Baiano, também não sabiam pescar baleia. Ao contrário, por exemplo, dos povos polinésios, que tinham uma ligação mágica com a baleia, mas sim, caçavam algumas, né, para se alimentar, para ter a gordura dela, né? Polinésios, melanésios e também lá esses povos inuís, né, lá do norte, sabiam pescar baleia. Os indígenas brasileiros só se aproveitavam da baleia quando ela encalhava na beira da praia. E os portugueses de início também. Até que a caça da baleia, que era monopólio régio, foi posta em asta pública. E aí um empresário, um empreiteiro qualquer, arrematava aquele trato, como se chamava, o trato da baleia, baseado no lucro presumido. O cara dizia, eu provavelmente vou lucrar tanto, né? E essa parte aqui, uma parte grande, era fixa da coroa. A coroa, o cara arrendava o trato, né? Como se chamava, a caça, a morte, o assassinato das baleias da coroa, né? A coroa não dava nada, o Estado brasileiro, já que na época era português, né? Depois luso-brasileiro, se bem que nem quase luso-brasileiro, porque na independência já estava acabando a baleia. Isso nós estamos falando assim, 1650 a 1750, durante esses 100 anos, quando as baleias foram praticamente dizimadas do litoral brasileiro. Mas esses caras arrendavam esse comércio, né, baseado, como já falei, no lucro presumido, e várias vezes não atingiam essa cota de tão alta que era a taxa cobrada pela coroa. O contrato deveria valer por 3 anos, mas sempre era mais do que isso. E quando eu estudei isso, o nível de corrupção, de ladroagem, porque, cara, quem arrendava esse trato eram os ricaços, que já tinham assim o trato do sal, o trato do açúcar, sei lá, eram uns ricos, fidalgos, né, que além de tudo fraudavam as contas, o número de baleias abatidas, uma roubalheira. E os caras, esses arrendatários, eram muito escrotos. Os que não eram escrotos e queriam produzir de verdade, esses se prejudicavam mais ainda. Esse é um retrato do Brasil já no Brasil Colônia, embora ainda fosse um Brasil português, ainda fosse colônia, né? Bom, esse engarrafamento de baleia, eu já falei isso inclusive na minha peça, quem viu a minha peça Brasil, Pecado Capital, no qual eu conto a história da Fundação de Salvador, a história da fundação e remodelamento do Rio de Janeiro com a chegada da família real e a história de Brasília. Quando eu conto a história do Rio de Janeiro, tem uma parte ali que fala dessa história das baleias, justamente porque era uma corrupção total e porque eu faço essa piada que hoje no Rio de Janeiro tem engarrafamento de carro na ponte Rio-Niterói. Antes tinha engarrafamento de baleia, de tanta baleia que entrava ali na época da reprodução, nas águas tépidas e protegidas da Baía de Guanabara, onde elas vinham reproduzir. E os caras matavam a mãe e o filho, né? Evidentemente acabou a baleia. E de tal forma acabou que quando em 1851, eu acho, por aí, na década de 1850,
encalhou uma baleia na praia de na praia de Copacabana, que era muito remota, muito distante, e o Dom Pedro II saiu lá da Quinta da Boa Vista com a família real para ver a baleia encalhada, porque simplesmente não tinha mais baleia. Não tinham se passado 300 anos desde o descobrimento do Brasil e as baleias desapareceram, né? Por serem mortas numa quantidade absurda, né? Bom, e aí no final dos anos 70, muito por causa do Paul Watson e do Greenpeace e do Sea Shepherd e de vários manifestantes pró-ecologia no mundo inteiro, os ecochato, os esquerdistas, sabe? Porque essa gente imunda é capaz de dizer que qualquer pauta ambientalista, qualquer pauta preservacionista é de esquerda, são os comuna que defendem a natureza. É inacreditável, né, cara? É inacreditável. Graças à ação desses caras, liderados inclusive pelo Paul Watson, é que a caça da baleia foi proibida no Brasil. Não me lembro bem o ano, não pesquisei, não tive tempo, não enche meu saco. Na próxima fase do canal Buenas Ideias, que está renascendo, tudo será feito com base em grande pesquisa e não mais nesse improviso, nesse jogo. Mas é no início dos anos 80 que a caça da baleia começa a ser proibida no Brasil e hoje, como já falei, gera um dinheirão em turismo, especialmente em Santa Catarina, né? Porque as pessoas querem ver baleia viva, as pessoas não querem comer baleia, né? E aí o Paul Watson, chamado de pirata, que começou, inclusive, a sua atuação defendendo os castores lá do Canadá, já em extinção também, porque os castores deram origem, eu poderia falar 15 horas disso, mas não vou, deram a origem ao primeiro grande ciclo econômico da América do Norte, o chamado Fur Trade, o tráfico, o comércio das peles, pele de castor, para fazer chapéu para europeu no inverno, com um rabinho assim, né? E aí se calcula que foram mortos mais de 40 milhões de castores, gerando uma guerra entre indígenas e ingleses e franceses. Inclusive tem uma série bem legal chamada Frontier, com aquele Momoa Jason, aquele grandão lá, o Aquaman. Tem ali no Netflix, vai lá ver a série Fronteira, que é sobre o tráfico de peles, que mudou toda a história ali do Canadá. O Canadá entra no circuito mundial por causa do Fur Trade. E nos anos 70, ainda matavam castores, e o Paul Watson começou a sua defesa do castor, depois do moose, né, do alce e do cervo, e depois foi para o mar, que sempre foi um homem do mar, e passou a defender os animais marinhos. E também com o Greenpeace contra os testes atômicos, que, por exemplo, como eu falei ali na coisa da Copa do Mundo, das Olimpíadas, porque as provas de surf foram no Tahiti, que absurdamente pertence, chamado Polinésia Francesa, né, onde a França fez mais de 40 testes atômicos. Foi os Estados Unidos que começou os testes atômicos nas Marshall Islands, né? Também é outra coisa assim horrorosa, indizível, desse mundo horrível, desse mundo com o qual tu é conivente, a não ser que tu faça parte do ativismo, a não ser que tu defenda causas nobres, justas, óbvias. E o mais louco é que, como o Paul Watson está preso desde junho, acho, 2 de junho, ou 2 de julho, sei lá qual é a diferença, está preso lá em Nuuk, né? Vários artistas brasileiros fizeram vídeos clamando pela sua libertação e pelo fato dele não ser extraditado para Dinamarca, levado para Dinamarca. Não é bem extraditado, porque a Groenlândia é um território que pertence à Dinamarca, né? E aí, assim, o Fábio Porchat, meu amigo, Angélica, minha conhecida, a Xuxa, conhecida também, fizeram esses vídeos e aí foram duramente criticados nas redes. Que coisa nojenta essas redes, né? Quem é que usa essas redes? Né? Que gente horrorosa, né? E foram criticados. E a Amazônia? Era a crítica. Estão defendendo um ativista preso na Groenlândia? Não vão defender a Amazônia?
A Amazônia, o mundo, o planeta, o clima, tá tudo junto, é a mesma luta, é a mesma defesa. E o Paul Watson é um símbolo dessa defesa. Então tu vai aqui na bio, na descrição, sei lá como é que chama isso, e tem uma coisinha ali para tu assinar, pelo menos para pressionar, para dar vergonha no governo da Dinamarca, porque tu sabe que há algo de podre no reino na Dinamarca. Mas pior é o Japão, esse país nojento. Pior que é óbvio que tem um lado que eu adoro o Japão, né? O país do Basho, né? O país do Musashi, aquele livro lá com a história dos samurais, né? O país do lobo solitário, o país do Yukio Mishima, embora esse fosse um direitista doentio, fascista, né? Mas pá, escrevia maravilhosamente bem, né? Do Murakami, né? O Japão, que tanto deu para a humanidade e que tantos horrores deu para a humanidade também, né? A guerra sino-japonesa, né? Se bem que daí foi a China que patrolou o Japão, né? O Japão, aquele onde largaram a bomba, né? Pesca baleia, para fazer alimento para gato, para fazer batom, para usar as barbatanas e alguns deles para comer. Então eu vou encerrar com esse livro, porque esse livro aqui, que me foi enviado pelo meu grande amigo Bingo Mate, que mora ali perto de Garopaba, não vou dizer o nome da praia, para tu não ir, esse livro, ele é feito pela Sea Shepherd Brasil, porque o Sea Shepherd, essa organização do Paul Watson, tem, Blown in the Wind, até os ventos sopram a favor do Paul Watson. Esse livro aqui é sobre receitas do mar e todas são veganas. Não tem... tá aqui o Paul Watson, se tu ainda não conhece a cara dele, né? É tudo receita baseada em pratos feitos com peixe, sem peixe. Porque não sei se tu sabe, cara, que 7 trilhões de animais marinhos são pescados e mortos para alimentar o humano, para alimentar bípede, para alimentar essa raça horrorosa que tinha que ser varrida do planeta. Pode me levar junto, é claro, embora eu não faça parte dos humanos, eu vou junto. Se, né? Meteoro. Se bem que daí o meteoro ia acabar também com os animais marinhos, né? Aí não vou mais torcer para o meteoro. Esse é um livro incrível, Receitas do Mar, para quem verdadeiramente ama o mar. São só chefes veganos, dentre eles a Bel Coelho, a Bela Gil, a Morena Leite, muitos outros, dando receitas fabulosas, né? Para tu pelo menos sushi cremoso sem salmão, hein? Né? Porque, cara, pelo menos eu espero que cada vez que tu coma um bicho morto, tu tenha vergonha, né? Eu, infelizmente, depois de muitos anos de vegetarianismo, tive uma recaída, ando comendo peixe, mas depois dessa aqui eu vou ter que parar mesmo, né? Porque só o veganismo salva. Então é isso aí, cara. Essa é a incrível história das baleias no Brasil. Daria para falar mais ainda. O Brasil esteve na vanguarda da luta, finalmente, né? O Brasil em geral está na vanguarda do atraso, mas nesse caso esteve na vanguarda propositiva, efetiva, luminosa de proibir a caça de baleia no Brasil, onde ela está proibida, e ganhando dinheiro com isso, muito mais do que o dinheiro corrupto lá da época do trato da baleia, que era uma sordidez absoluta. Então é o seguinte, assina essa porra, pressiona a Dinamarca, porque não sei se eu já falei, tem algo de podre no reino da Dinamarca, né? E algo mais de podre ainda no Japão e também na Noruega, que continuam caçando baleia, né? Então, shame on them, vergonha para eles. É isso aí, valeu. Tchau. Que post, hein? Que episódio. Espero que repercuta, né? E aguarde o renascimento, depois de uma respiração boca a boca e de uma massagem cardíaca do canal Buenas Ideias, numa nova fase, num novo cenário, com novas edições, mas com o mesmo fervor libertário e com esse oceano de conhecimento para inundar o deserto da tua ignorância. Tchau.